Muito bem, está gravando após um tempo aqui de boas-vindas, de louvor, adoração, oração. Então, você que chegou agora, que está assistindo a gravação, se puder entrar sempre às 7 da manhã para esse tempo maravilhoso com a gente, também serão muito bem-vindas. E agora vamos dar início. Hoje a gente vai ter uma troca aqui muito importante, muito gostosa. Serão 2 testemunhos, e se mais alguém quiser falar, puder falar, também serão muito bem-vindas, tá bom? Então, vamos começar pela Sabrina Cominato e depois a Giovana. Bora, Sá, pode abrir o microfone. Vamos lá, gente. Para quem me acompanhou, né, viu que eu acabei de chegar da Europa. Rica, fina, né, gente? Que delícia. A Vilminha ali. Eu já tinha compartilhado com a Mari, né, como as coisas aconteceram antes de eu ir, né, quanto Deus agiu em tudo isso. Há mais ou menos 14 anos atrás, eu ganhei uma viagem para a Europa. Para quem não sabe, minha mãe trabalhou muitos anos com turismo, e aí ela ganhou, podia levar um acompanhante, e eu recusei a viagem, porque eu tinha acabado de ser mandada embora do meu emprego, e aquilo me gerou uma insegurança muito grande. Tudo bem que a parte terrestre, hotel, passeios estavam pagos, mas eu tinha que arcar com gastos de comida e passagem aérea, que é a menor parte, né, de uma viagem tão grande. E por medo, eu recusei. E 14 anos se passaram e eu nunca mais tive a oportunidade de vivenciar isso novamente, por questões financeiras e tudo mais. E em agosto agora, meu namorado também trabalha com turismo, e ele trabalhou com a minha mãe lá atrás, há 14 anos, e a gente estava na casa do sócio dele, né, e o sócio falou para mim assim, novembro coloca o Ariel para fazer a viagem para o leste europeu, e aí ele olhou para mim e falou, você quer ir junto? Você só paga a sua passagem aérea. E aí, tipo, eu travei, né? Veio tudo isso de volta na minha cabeça. Aí eu pensei, falei, meu Deus, mas não é o meu melhor momento financeiro para ir. Aí o senhor falou para mim, você vai desistir de novo? Você vai recusar de novo? E detalhe, esse rapaz que é sócio dele foi a mesma pessoa que deu a viagem para minha mãe há 14 anos atrás. E é ele novamente, né, sendo o canal. E aí eu falei, caramba. E aí eu falei, olhei para a esposa dele, eu falei, meu passaporte está vencido, eu deixei de sonhar que eu ia viajar, eu nunca mais renovei meu passaporte, nunca mais fui atrás de nada. Aí ela falou para mim, não, isso a gente resolve rápido, se você quiser eu te ajudo. Né? E ela é dona de uma agência, ela cobra para fazer isso e ela não cobrou, ela foi atrás de tudo para mim. E aí começou a dar tudo errado, né, gente? Quem sabe que às vezes para romper o teto de alguma coisa, a resistência vem, né? E aí começou. Eu tive problema para renovar meu RG que estava vencido, eu tive que trocar minha certidão de nascimento, para vocês terem noção. Coisas improváveis aconteceram. E eu fui orando e falando, Senhor, se não for da sua vontade, tá tudo bem. Porque é teu. É o Senhor que de novo está colocando isso na minha frente. Eu vou seguir, renovando meus documentos da maneira que for, e se não for para eu ir, tá tudo bem. Não vá. E as coisas foram dando certo, e deram certo, e eu consegui renovar meus documentos, a gente conseguiu confirmar a viagem, comprar a passagem, e, obviamente, um misto de ansiedade, com muita gratidão por tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, e a resistência é forte, gente, porque eu levei mais de 30 horas para chegar lá, porque tudo deu errado na ida, no voo. Tudo deu errado, a gente ficou 30 e tantas horas dentro do aeroporto, pingando de aeroporto em aeroporto. Era para eu ter ido para Amsterdã conhecer, acabei não indo, algumas coisas mudaram, mas a todo mundo. E assim, o quanto é importante tudo isso que a gente vive aqui, porque assim, ó, o sentimento, ele vem. A gente não impede, às vezes, dele vir. Em várias vezes ali no momento eu pensei, nossa, acho que não era para eu estar aqui. Poxa vida, será que eu mereço? Só que tudo isso que a gente trabalha aqui diariamente, dentro da comunidade, é o que vai fazer a gente ressignificar quando o sentimento vem. Porque dificilmente a gente vai impedir dele vir, mas a questão é o que eu faço quando ele vem. Como é que eu ressignifico isso? Como é que eu mudo a maneira de pensar? E isso foi trabalhado em mim a todo momento nessa ida.
Porque, é claro, né, eu orei e falei, Senhor, a gente não embarcou, a gente estava já dentro do avião e teve que descer todo mundo e deu todo aquele caos, porque o motor do avião quebrou, né, gente? E ainda bem que quebrou com ele no solo. Né? Então, tipo, o motor não está funcionando, vocês vão aguardar que a gente está tentando arrumar. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, ainda bem que foi assim, né? Isso eu entendo que é livramento. Aí que gerou um caos, né? 400 pessoas embarcadas, desembarca, pega a mala de volta, tenta realocar. Mas é um livramento, entendeu? É uma resistência, é um livramento, são várias coisas, né? E a todo momento eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor está me encaminhando para os lugares corretos. Eu vou chegar lá da melhor forma, da maneira que o Senhor quer. Então, trabalhar toda essa resistência e todos esses pensamentos que muitas vezes vêm quando as coisas começam a não dar 100% certo, é vital, e é isso que a gente aprende aqui todos os dias. Se não fosse isso, talvez eu surtaria lá, né? Ou talvez ia chegar na viagem frustrada. E não, eu cheguei muito grata, muito cansada, obviamente, mas muito grata por tudo aquilo, por ter chegado lá da melhor forma. Eu sei que Deus encaminhou a gente para lá do jeito que Ele queria, porque não é sobre mim, né? É sobre Ele. Quem manda é Ele, a gente faz planos, mas quem bate o martelo é Ele, sem dúvida nenhuma. E vivenciar tudo aquilo, gente, todo esse presente de Deus na vida é algo sensacional. Eu estou extremamente grata, impactada. Não vejo a hora de voltar. Não vejo a hora de fazer outras. Abriu a porteira, agora eu quero mais. Expandiu, né? Expandiu. Exatamente. Você vive coisas tão maiores, né, tão grandes, e vou falar, tão lotado, gente, parece um piscinão de Ramos de tanto turista. Aí você fala, não é para pouca gente, olha lá. Né? Não é um lugar exclusivo que só 4, 5, 10 pessoas vão. Não, é lotado, tem muito turista. Então, se tanta gente pode, por que a gente não pode também, né? É isso aí. Muito bom, estou muito feliz. Muito bom, Sá, gratidão por compartilhar. Eu queria falar 2 pontos. A Aninha levantou a mão, já vou abrir, Aninha. Só uma questão, né, que me veio enquanto ela falava. Primeiro aspecto, essa questão da resistência. Toda vez que a gente se posiciona, mulheres, toda vez que a gente se posiciona, que a gente toma uma decisão de mudança, de avanço, de crescimento, de expansão, a resistência. E essa resistência, ela quer nos achatar, ela quer nos impedir, ela quer fazer a gente ficar na mesma. Então, é uma pressão que vem, né? Então, pega aí a própria força da gravidade, né? Ela já te empurra para baixo naturalmente, é uma lei da natureza. Então, nós precisamos ter esse posicionamento forte, não só de levantar, mas de permanecer e de avançar. Então, a Sabrina, ela teve opções nesse caminho, de olhar para o que estava acontecendo e pegar como, é um sinal de Deus para eu não ir, e dar passos para trás, lá no começo, quando o passaporte estava vencido, ou ela dá o passo e ir resolvendo um assunto por vez. Então, ela teve que resolver vários aspectos. Foi certidão, foi passaporte, foi ir atrás de passagem, documentação. Então, se ela fizer uma lista de tarefas que ela precisou executar até estar lá realizando esse sonho, foram muitas coisas que ela teve que fazer. Então, quem vê foto bonita, esquece do bastidor, esquece dos medos, das resistências emocionais, espirituais, físicas, né? Então, fica gripada, fica com dor, Fiquei gripada na semana anterior. Ficou gripada na semana anterior. Por quê? Porque existe uma questão física também, que está conectada com a mente, com os medos, com as ansiedades. Então, o emocional, o mental impacta no corpo físico. Então, sabendo disso, tendo esse conhecimento, nós precisamos nos armar e enfrentar, né? Então, reforço aqui a importância da gente ter esse entendimento, mas esse posicionamento de todos os dias de manhã, fazermos a nossa ativação
física, mental, emocional e espiritual. Precisamos estar fortalecidas para vencer. E um segundo ponto para fechar minha fala sobre a Sá é a questão dela estar no lugar certo, com as pessoas certas, para receber esse convite. Se ela tivesse, ai, amor, falado pro namorado dela, não vou não, né? Tenho vergonha, não vou não tenho roupa, não vou não tô legal. Ai, não vou não tô afim. Ela não teria recebido esse convite. Então, gente, às vezes você fala assim, você não sabe o efeito de aceitar um simples convite. Você não sabe o efeito de estar numa simples tarde com alguém, tomando um café. Aquilo gera impacto, reverbera, né? Então, comecem a falar mais sim para as coisas, ok? Glória a Deus. Deus abençoe. Sá, que venham as próximas e que essa mente, esse coração expandidos aí transbordem, né, na vida de muitas mulheres. Obrigada por compartilhar, viu? Aninha, pode falar, amiga? Bom dia, meninas. Bom dia. Não vem... Agora que você abriu a câmera, que você parou esse carro, eu quero que você fale do seu mural da vida extraordinária. Então, a Rubia ontem à noite me procurou, falei, vou estacionar o carro e vou, porque vocês sabem que de sexta-feira me ocorre aqui em Olambra, né? Sim. Então, eu queria falar um pouquinho de sonhos, né? E eu queria compartilhar uma experiência totalmente diferente da Sá, né? Então, assim, primeiro, eu acabei de voltar também de viagem, para quem não sabe. Cada viagem para a gente é um grande sonho, mas é uma batalha. Mas a nossa, Sá, é muito planejada, né? Então, é um sonho que ele começa lá atrás. Então, eu falo sempre para as mais jovens, né? Que hoje, é claro, eu estou com 63, marido 61. A gente programou financeiramente esses sonhos, que a gente tenta fazer até quase todo ano, e a gente programou lá, quando a gente tinha 30 anos, quando a gente casou. Então, quando a gente alinha nossos sonhos, onde hoje, para quem não sabe, é meu segundo marido, né? Então, a gente sonha junto. Então, nosso pilar conjugal está muito fortalecido, porque eu tenho um propósito de cumprir os sonhos dele, e ele, principalmente, muito mais do que eu, resolve realizar os meus sonhos. Então, quando a gente volta de uma viagem, eu já estou com um caderninho na mão, dentro do avião, programando o próximo sonho. Meu caderninho não sai de mim, então a gente já veio com um sonho. Para quem não sabe, eu fui para a Espanha dessa vez. Eu tinha um grande sonho e vou compartilhar uma grande experiência que eu tive lá com vocês. E eu já voltei, e dessa vez vai ser o sonho dele. Ele tem um sonho, compartilhou comigo no avião, de fazer a viagem de trem entre Suíça e Itália. Então já está no meu caderninho, né, vai lá para o meu mural, e eu vou cumprir o sonho dele. Então é uma responsabilidade do casal. E financeiramente a gente já se programa para isso. A gente vai viajar sem conta para pagar, com tudo pago. E voltamos com dinheiro, isso é muito bom, porque a gente vai com programação de gastar um tanto em refeições e voltamos, porque a gente comeu uns lanches, não gastamos tanto, não é aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas falam. Eu não sei a experiência da Sá, mas eu achei que eu não gastei tanto igual. Então, assim, é alinhar e planejar, né? E uma grande experiência que a gente teve, vou compartilhar com vocês, foi que a gente tinha o sonho de ir na igreja, eu não sei se vocês conhecem, a Sagrada Família em Barcelona. E vou tentar falar. Quando nós entramos ali, realmente é demais, gente. Aí a gente contemplou nosso pilar espiritual, a gente entrou de mãos dadas e os dois choravam igual criança. É realmente mágico. É um lugar de uma conexão incrível com Deus. Uns vitrais que o sol penetra e forma um jogo de cores que parece que entra na nossa alma. Eu acho que eu fortaleci a minha alma. E a gente chorava igual criança,
de estar naquele momento especial. Então, foi uma realização de sonho que não é só visitar lugares maravilhosos, estar num lugar maravilhoso, também, mas é também de realizar um sonho onde você pisa num lugar sagrado e se conecta muito com Deus. A gente orou por todas as famílias, orei por todas vocês, não esqueci de nenhuma da comunidade. Então, é uma realização de sonho, gente. A gente não pode nunca deixar de sonhar. Então, quem é mais jovem, comece a sonhar cedo, que o sonho se realiza, isso eu falo com certeza. E obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês. E se precisarem, falo de novo. Beijo, meninas. Gratidão, Aninha. Muito bom. Gratidão, parabéns. E depois você vai falar mais, sim, porque eu sei que tem mais. E aí a gente vai trazer aí algum ensinamento a partir disso. Eu não vou falar o que eu queria falar, mas vai falar você. Fica como spoiler que tem mais, tá? Gente, então... Tá bom, eu falo. Já sei o que Você sabe do que eu tô falando, né? Então eu vou compartilhar, meninas. É assim, é uma coisa até que eu tenho um pouco certo de uma vergonha. Mas deixa, vamos falar depois? Deixa como spoiler. Tá bom. Sabe por quê? Porque eu quero trabalhar com você sobre isso, para a gente trazer um entendimento do porquê a resistência de falar, de celebrar, de compartilhar. E então tem muito ensinamento a partir em torno disso. E hoje a gente está com tempo curto, dá para a gente aprofundar. Então fica de spoiler, combinado? Beleza, combinado. Isso aí. Essa questão que eu queria trazer sobre a Ana, que ela falou do planejamento, né, gente? Então, tem muitos sonhos que muitas vezes a gente tem, mas parece algo tão distante. Mas por que está tão distante? Porque a gente não sabe nem quanto custa. Não sabe nem quanto custa, tem medo. É um negócio assim, não é para mim. Será? Será? Você é filha de Deus, como todo mundo que está lá, gente, né? Enfim, então a gente precisa aprender a sonhar, planejar para realizar. Mas é isso, é trabalho para uma vida, é processo, é jornada, é despertar, destravar, para a gente poder desfrutar disso tudo que está disponível para cada uma que está aqui, viu? Muito bom, agora vamos encaminhar para Giovana. Gi, queria que você compartilhasse um pouquinho, né, o seu testemunho, da forma como Deus quiser que você traga para nós hoje. Eu sei que é muita coisa, né? É uma vida, é uma jornada, é um processo importante que você está vivendo nesse momento. Então, compartilhe um pouquinho com as meninas. Essa semana estivemos juntas lá no aniversário dela. Ela convidou todo mundo, viu, meninas? Bom dia, bom dia, meninas. Ai, que delícia poder estar aqui com vocês no ambiente certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo. Ai, coisa maravilhosa, 6.0 chegou. E com ele chegou uma renovação e um momento, assim, muito especial. Como eu sempre falei e falo, que eu fui uma pessoa muito vencedora, alcancei muitos sonhos, e quando chegou uma época, em 2017, que eu estava me achando no auge, que tudo era aquela mulher realizada, eu recebi uma poda, e isso veio agora à tona, esses dias para mim, nesse momento de a chegada dos 6.0, 60 anos, né, para que eu entendesse tudo o que aconteceu comigo. E eu quero agradecer muito a Mari, as mentoras, vocês, cada uma de vocês que traz cada dia uma palavra, uma vivência, um erro, um acerto, né, uma vitória, uma conquista, porque isso faz muito importante para nós que estamos aqui ouvindo, vendo. E aí veio esse momento, chegado esse momento agora. A poda chegou em 2017 e eu não entendi. E me fechei. Eu queria só colocar para vocês esse versículo que está: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. E eu me senti uma
poda e eu me senti esse galho cortado e que ele não tinha mais serventia nenhuma. E assim fui vivendo de 2017, enfrentando todas as coisas e desvinculando dessa videira. Porque eu achei, porque comigo sempre fui uma pessoa que busquei servir, ajudar, sonhadora, realizava, sempre com Deus à minha frente. E quando chega essa poda, eu não entendi. E eu fui me fechando. E até tentando voltar para o casulo, mas sei que não tem mais volta. A borboleta não volta mais para o casulo, eu acho, né? Mas eu tentava voltar. E aí eu busquei uma explicação, quando veio agora, né? Eu tinha esse sonho de falar assim, chegou 60, vou voltar a sonhar. Mas quando eu vou fazer uma festa, porque dia 8 caía no sábado, eu vou festejar, vou fazer aniversário meu, do meu marido junto. Mas quando foi chegando perto, eu fui assim me enfraquecendo. E como fala aqui, né? Resistência, vem as resistências. Essa palavra foi hoje importante aqui. E veio essa resistência de falar assim, não, porque lá atrás, em 2017, numa porta de UTI, eu falei bem forte com Deus, falei assim, não leve minha filha, porque ela é cheia de sonhos, está cheia de sonhos, 28 anos de idade. Eu já cumpri, eu já vivi todos, sou uma pessoa realizada, uma mulher, como mãe, como filha, né, como esposa, como sonho, já tinha tudo assim, aquilo que eu tinha planejado, realizado. Mas isso foi muito forte. Chegou a hora dela, o momento dela partir. E eu não entendia isso, não entendia essa poda. E fui sofrendo, e as coisas foi mais acontecendo ainda. Quando a gente não aceita, a gente começa a ter essa resistência, a gente solta, a gente se distancia de Deus, da videira, a gente vai tendo mais dores ainda. E aí eu busquei, né, o significado da poda, né, Aninha? Aninha que entende bem dessa parte de planta. Aí eu fui buscar assim, o entendimento, remover parte danificada e ramos mortos, doentes, perigosos. Isso é o significado da poda. Estimula o crescimento de novos galhos, melhora a estrutura, aumenta a produção de frutos e flores, reduz o risco de pragas e doenças. Então, eu digo assim, a partir de tantos desafios que começou depois de 2017, quando foi 2020 para 2021, que eu não aguentava mais, e tantos acontecimentos ainda vindo, eu busquei, eu disse, chega. Já estava assim, tendo uma abertura da visão que eu era responsável por tudo que estava acontecendo à minha volta. Então, eu disse chega, e já conhecendo o coach, né, sobre a inteligência emocional, eu vendo Paulo Vieira, Camila Vieira, eu busquei o método CIS e pedi para minhas filhas falaram assim, não, mas isso daí não funciona, não sei o quê, é só valor. Mas eu cheguei num momento, né, de mais um desafio doloroso para mim com o meu genro. Eu falei assim, chega, eu vou fazer alguma coisa, eu sei que tudo parte de mim, eu preciso me abrir, eu preciso buscar ajuda. E aí, ter essa humildade de buscar ajuda. E eu peguei e fui, o método CIS, sem conhecer, não estava mais dirigindo na pista, porque eu era uma pessoa que viajava muito. E eu fui, peguei, nunca tinha usado o Waze, coloquei o Waze, fui para Campinas sem conhecer, entrar lá, entrei na cidade, meu irmão morava lá, busquei a ajuda dele para me levar até o método CIS, lá na Febracis em Campinas, e aí começou o meu processo. Participei de 3, acho que 4 métodos CIS, assim, um em seguida do outro, e fui no momento de um curso que eu conheci a Mari, né, pessoa certa, ambiente certo, e conhecimento certo. E fui aí desbravando toda essa minha dor, todo esse meu entendimento sobre a poda, porque isso tinha acontecido comigo, mas comecei de não mais prestar atenção nos porquês, mas para quê? Qual é o ensinamento que eu tinha com tudo isso? E aí conheci a Mari, conheci a comunidade, entrei na comunidade, passaram 2 anos, agora em agosto fechei o 2º ano, mas ainda estava naquele momento ainda presa, sabe, escondidinha, e em agosto agora, né, a Mari, eu conversando com a Mari sobre o processo de coach, que eu fiz, né, o curso de coach, tenho o Master Coach para mim aí finalizar, um curso pago há 2 anos também que não conseguia
assim, completar o curso, né? Porque não era um momento, acreditava eu também que não era um momento meu. Procuro a Mari individual e começamos o processo. Então, eu quero dizer que a comunidade, gente, é fantástica, estar com vocês é fantástico, o conhecimento que traz as mentoras, Mari, um conhecimento maravilhoso, mas precisamos agir, temos que ter ação, temos que pôr em prática cada ferramenta que é colocada para nós. Se não tiver ação nossa, não vai ter mudança. Então, com o processo de coach, né, eu comecei a pôr em prática, né, Mari? A Mari me empurrando, vai, Giovana, eu não consigo, é muita coisa, é muito tempo, eu tinha medo de começar por ser muita coisa, que eu já sabia dos livros, dos vídeos, do que eu tinha que fazer, mas essa resiliência, nessa palavra muito forte hoje, ela me fazia procrastinar, foi difícil eu começar o processo, né, Mari? Vamos, Giovana, eu tinha medo, o medo, como fala, o medo, ele nos fecha, mas o amor nos faz voar. E aí decidi por esse amor a mim, porque eu sabia que ia começar, tudo começa de mim, a autorresponsabilidade que traz, né? A consciência de onde eu estou, a autorresponsabilidade de tudo começar em mim e ação, traçar os planos, as metas, né? Isso, o medo paralisa, isso, né? A dor paralisa, mas o amor, primeiramente por mim, porque tudo parte de mim. Meu marido precisa de mim, as minhas filhas precisam de mim, o meu neto precisa de mim hoje, a minha mãe precisa de mim hoje. Então, eram tantas pessoas precisando de mim e eu também preciso, né? Eu preciso também me buscar, eu preciso me amar. Então, foi aí que comecei com o processo de coach, né? A viver realmente o eu sou, a minha verdadeira identidade, praticar, não é? A gratidão, eu comecei a praticar gratidão, né? Eu sou grata e comecei a exercitar as narrativas que a Mari me passou, busca as narrativas para os 3 pontos principais, as áreas principais que você precisa trabalhar, né? Isso começou a afetar também muito o meu relacionamento conjugal, há uns anos aí, por o distanciamento, eu procurar ajudar todas as pessoas e eu deixei meu marido de lado e isso começou a esfriar meu casamento. Então, o momento que eu estou vivendo hoje é de muita realização. Como eu falei, eu não ia fazer mais nenhuma comemoração desse ponto 6.0, mas aí, há 15 dias atrás, num culto lá na igreja, que eu me aproximei muito de Deus, faz 3 anos essa proximidade, porque tem pessoas que falam do coach, as pessoas buscam coach, precisa buscar Deus, mas eu falo sempre que o coach me levou a Deus, me fez retornar a Deus, né? Então, eu me, assim, voltei a Deus, buscar e participar, estar presente em casa, no devocional, nos lugares, nas igrejas, nas conferências, onde tinha, eu ia, sabe? Buscando essa aproximação com a videira, retornando e buscando fazer esses galhos que fui cortada, eu fui podada, mas não é para mim secar, é para mim, olha, fazer, gerar mais galhos, mais folhas, mais flores e mais frutos. E é isso, essa minha decisão. Projeto frutificar. Então, nesse dia, 2 cultos atrás, domingos atrás, veio bem forte de mim frutificar a palavra. Era frutificar, frutificar. E o pastor falava lá outro tema e para mim vinha na minha cabeça, brilhando assim, frutificar, frutificar. E nesse mesmo dia eu entendi, frutificar. Giovana, você tem muitos frutos. Está na hora de você reconhecer seus frutos, né? Eu ficava olhando para o passado já foi. Eu falava para a Mari assim, Mari, eu era isso, eu fazia aquilo, mas isso já foi. A Mari falou assim, essa mulher já foi. Hoje é uma nova mulher. E hoje eu assumo esse 6.0, uma nova mulher, uma nova estação, uma estação de frutificar. Voltar a frutificar. Reconhecer, sim, os frutos lançados, comidos, saboreados, mas eu tenho novos frutos. E as pessoas ao meu redor precisam saborear desses frutos. Então, nesse dia, frutificar começou na minha mente, e já chegando em casa, nesse mesmo dia, eu comecei a colocar o convite para minhas amigas, para o grupo nosso, e chá do frutificar. Chá frutificar.
comemorar meus 6.0, eu não sabia onde, certo, mas falei, vou resolver depois, mas já comecei a lançar. E aí a Mari falou assim, Giovana, depois, né, acho que no outro dia foi, você sabe que esse dia que você colocou é uma quarta-feira? Falei, nossa, quarta-feira, 3 horas da tarde, mulheres de hoje trabalhando com compromissos. Aí eu fui perguntar para Deus, né? Eu fui falar com Deus na minha oração, falei assim, Deus, mas o senhor sabe que esse dia aí pode ser que é difícil, né, as mulheres poderem participar. E ele me disse, ele me respondeu, uma voz bem clara, mulheres especiais vão estar. As mulheres especiais vão estar, porque elas são determinadas, são organizadas, elas vão dar um jeito e vão estar com você. E vai receber, porque o chá frutificar é um presente meu para você e para as pessoas que estiverem lá, para as mulheres que estiverem lá. Gente, foi para mim, assim, aquele dia, foi como a Sabrina falou, o processo para chegar, para organizar, para fazer acontecer, é grande, porque era muito rápido. Era 2 semanas, nem quase 2 semanas, e eu comecei a fazer o convite, eu comecei a ver o lugar, e aí chegou quase na semana, o lugar ainda não estava bem certo, mas eu falei, vai acontecer, porque não é meu, é um presente de Deus. E tudo acabou se encaixando, tudo acabou dando certo, as pessoas certas estavam lá, e eu sei que quem não estava também estava orando por mim, porque são pessoas especiais que estão no meu convívio. Eu achava que eu era uma pessoa só, falava para a Mari, falava assim, fala às suas amigas, seu grupo social. Eu falei assim, eu não tenho. Porque eu me fechei, não é porque elas não existiam, é porque eu me voltei para dentro, sozinha no meu canto, sabe? A gente se esconde, sabe? O medo nos frustra, nos esconde, nos faz ficar acanhadinha. Mas esse dia aí fez acontecer, foi um dia maravilhoso. Foi um dia de uma energia maravilhosa. E chegou na hora, até falei, Mari, vamos orar, porque eu estava assim tão vibrante, eu falei, eu queria passar por fim, eu programei uma fala, mas aquilo que Deus, falei o que tinha que ser falado, mas tinha muita coisa linda programada aqui, mas o que saiu era a vontade de Deus. E eu senti muita alegria, muita felicidade, e de estar naquele momento, recebendo as minhas amigas, meu marido autorizou, meu marido estava presente, meu marido chegou e falou como foi, estava feliz, uma pessoa que eu achava que não se importava mais comigo, e ele foi assim, e eu até ganhei um presente dele depois de tanto tempo, né? Uma árvore da vida, gente. A árvore da vida. Eu estava falando de frutificar. Ele não sabia do meu chá que chamava frutificar. E o presente que recebo dele é uma árvore da vida. Então, tudo foi uma coisa assim, interligando com a outra, que realmente foi um presente de Deus. Realmente a poda veio para que eu dê mais ramos, mais flores, mais frutas. E isso tudo, gente, amigas maravilhosas que estão aqui, é para que nós possamos entender que nada aqui é nosso, tudo é de Deus. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então, não vamos se apegar pelo que está, porque é passageiro, mas sim ao que existe realmente, que é a vontade de Deus. Então, eu acho que esse caminho, né, Mari? Você pode dar um complemento aí, mas essa é a minha alegria, essa conquista. Uma pessoa, uma mulher que achava que não podia mais sonhar, naquele momento de entrega, eu precisava entregar minha filha para Deus, porque nada é nosso, nem o filho é nosso, nada é nosso. Eu preciso fazer essa entrega. Eu tinha conhecimento disso, eu tinha esse conhecimento de saber que nada é nosso, mas quando vivi essa situação, esse momento tão doloroso, eu não entendi, me afastei. Mas graças a vocês, mentoras, vocês, mulheres da comunidade, luz, eu estou aqui, florescendo e frutificando. E o projeto Frutificar vai ser realizado, vai ser colocado no papel e eu vou ajudar mulheres, principalmente adolescentes jovens, vou direcionar esse frutificar, levar a grandiosidade de sonhar, como a Aninha falou, de planejar, sabe? De acreditar, de colocar no papel, fazer o seu projeto e trabalhar para conquistar. Esse é o meu projeto Frutificar, levar todos esses frutos que eu vivi, adquiri e que vou adquirir a partir de agora, do 6.0, para mais pessoas, mulheres, adolescentes e jovens
que não conhece o poder que tem na sua mente quando você está ligada ao Pai. Nessa videira, os galhos vai dar flores e frutos. Beijo! Meu Deus, uma salva de palmas, muita, muita gratidão, gente, meu coração não cabe no peito, até difícil falar, embarga a voz, né, tá tudo acelerado aqui, porque é realmente, assim, muito, muito, muito forte tudo isso, toda essa jornada, todo esse processo, e todo esse romper, né, que a Gi vivenciou, e que agora ela está podendo frutificar, ela está podendo desfrutar, né, de toda essa jornada que ela construiu até aqui. E eu não sei vocês, mas tenho certeza que sim também, na verdade, eu sei sim. O quanto vocês estão saindo daqui edificadas e fortalecidas de ver essa energia e essa alegria que ela tá, né, nessa virada do 6.0. Então, que a gente possa, né, sair daqui muito inspiradas a enfrentar, né, meninas? Enfrentar o que for preciso para a gente vencer toda e qualquer resistência, para que a gente possa cumprir os planos de Deus para nós aqui nessa terra, porque o que o inimigo quer é nos fechar mesmo, é deixar a gente quietinha, pequenininha, sem amizades, sem projetos, sem sonhos. Então, nós precisamos nos unir para que a gente possa vencer toda e qualquer resistência, tá? Então, assim, é isso. Passamos aqui um pouquinho do nosso tempo, mas temos muito, muito, muito trabalho pela frente, né? Temos muito, muito, muito a compartilhar, a trocar, a celebrar umas com as outras. Então, obrigada, Gi, pela tua fala amorosa, generosa, né? Por incluir cada uma aqui, porque realmente é o que a gente sempre fala, cada uma aqui importa, a vida de cada uma aqui importa, né? As dores, os desejos, as dúvidas, os sonhos, todas vocês são importantes para o todo, né? Então, sintam-se acolhidas, amadas, abraçadas, com esse espaço para vocês poderem também, né, vencerem as suas questões e também frutificarem, porque todas aqui, Deus tem um plano especial para cada uma de vocês. Eu não sei a fase e o momento de cada uma, mas saibam que juntas aqui a gente vai poder, né, desde que você permita também. É importante que você se abra, e isso pode ser aos pouquinhos, não tem problema. Mas vá se abrindo, vá buscando ajuda, vá se permitindo nessa conexão com outras mulheres, que você vai vencer, né, todos os desafios, em nome de Jesus também. Vamos dar um abraço à louca, né? Vamos fazer uma foto? Vamos dar um abraço coletivo? Quem puder, abre a câmera. Olha, quanta câmera aberta. Quem mais vai chegar com um sorriso? Não tem problema se você está descabelada, se você está deitada, se der coragem, abre. Vamos lá. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Segura aí. Peraí. Maria Sofia. Muito bem. Glória a Deus por esse tempo, por essa troca maravilhosa, por esses testemunhos, né? Os testemunhos maravilhosos. Contem comigo, contem com as mentoras. Estamos apenas começando. E segunda-feira estamos juntos, tá? Juízo para todas. Meditem bastante sobre tudo que foi falado hoje, tá bom? Que Deus quer falar com você através dessas histórias, eu tenho certeza disso. Combinado? Deus abençoe, meninas. Um beijo. Tchau, tchau.